Oi, meus amores! Assista essa história até o final. Era uma noite quente de sábado quando minha prima e eu decidimos ir àquela festa de fantasia misteriosa. O convite tinha chegado através de um amigo, daquelas festas que você não conhece praticamente ninguém, mas algo irresistível te puxa para lá. Passei horas me preparando, ajustando cada detalhe da minha fantasia de mulher-gato. O macacão preto de couro sintético que abraçava cada curva do meu corpo como uma segunda pele. As orelhas pontudas perfeitamente posicionadas no alto da cabeça. A maquiagem felina que alongava meus olhos com delineador preto dramático. As luvas com garras que completavam o visual. Quando me olhei no espelho antes de sair, quase não me reconheci. Não era mais a mulher reservada e cuidadosa do dia a dia. Era outra pessoa. Alguém mais ousada, mais felina, mais livre. Minha prima tinha escolhido ser a viúva negra, e o visual dela estava impecável. O macacão preto, justo, marcado com detalhes vermelhos, o cabelo ruivo escuro caindo em ondas perfeitas sobre os ombros, aquela presença de espiã fatal que a personagem carregava. Quando chegamos à festa, a primeira coisa que me atingiu foi a energia vibrante no ar. A música eletrônica pulsava pelas paredes, as luzes estroboscópicas criavam sombras dançantes, e todos estavam tão bem caracterizados que parecia que tínhamos sido transportadas para dentro de uma convenção de quadrinhos que tinha virado festa adulta. O clima era elétrico, e a sensação de anonimato proporcionada pelas máscaras e fantasias era incrivelmente libertadora. Eu sempre fui mais reservada, controlada, mas algo naquela noite parecia diferente, como se as regras normais não se aplicassem quando você estava usando uma máscara. Minha prima e eu ficamos inicialmente em um canto estratégico do salão, observando o cenário, analisando a multidão de super-heróis, vilões e anti-heróis que preenchiam o espaço. Foi quando, por impulso, decidi ir ao bar e pegar uma bebida. Não sou de beber muito. Geralmente fico no limite seguro de 1 ou 2 drinks, mas naquela noite, algo me dizia que era o momento certo para me deixar levar um pouco mais. O bartender, fantasiado de Deadpool, preparou algo forte e colorido que desci rápido demais. Logo o álcool fez seu efeito, trazendo aquela sensação agradável de leveza, onde as inibições começam a dissolver e você se sente mais corajosa, mais aberta a possibilidades. A timidez que normalmente me acompanhava foi ficando para trás a cada gole adicional. Foi quando eu os vi atravessando o salão na minha direção. 2 homens fantasiados impecavelmente de Batman e Coringa. Eles se destacavam na multidão, não só pelas fantasias extremamente bem feitas. O Batman com aquele traje musculoso preto que parecia saído direto dos filmes. Máscara cobrindo metade do rosto, deixando apenas a mandíbula forte e visível. Capa pesada arrastando levemente no chão. O Coringa com o terno roxo perfeitamente cortado. Cabelo verde brilhante. Maquiagem branca impecável com aquele sorriso vermelho característico. Mas principalmente pela energia que emanavam. O Batman tinha uma presença séria, controlada, quase intimidadora, como se tivesse acabado de sair de uma batalha nas ruas de Gotham. O Coringa, por outro lado, era a personificação do caos controlado, com aquele sorriso amplo, permanente e uma energia frenética que era contagiante e ligeiramente perturbadora ao mesmo tempo. Eles se aproximaram de mim no bar, com aquela confiança masculina que vem de saber exatamente o efeito que causam. O Batman falou primeiro, voz grave e controlada saindo por trás da máscara, fazendo um comentário sobre como Mulher-Gato e ele tinham uma história complicada nos quadrinhos, cheia de tensão sexual não resolvida. Ri da referência, surpreendida pela inteligência dele em usar a narrativa dos personagens como quebra-gelo. O Coringa interveio então, com aquela risada característica do personagem, dizendo que caos era muito mais divertido que ordem, e que eu deveria considerar trocar de lado. A dinâmica entre eles dois era fascinante. Um jogo constante de opostos, ordem versus caos, controle versus descontrole, seriedade versus diversão, mas ambos igualmente magnéticos, igualmente impossíveis de ignorar. A conversa fluiu naturalmente, facilitada pelo álcool que continuava descendo e pela liberdade que as fantasias proporcionavam. Não éramos nós mesmos ali. Éramos os personagens.
e os personagens podiam fazer coisas que talvez não fizéssemos normalmente. Quando a música mudou para algo mais sensual, o Batman estendeu a mão, convidando-me para dançar. Aceitei sem pensar muito, deixando que ele me guiasse até a pista onde corpos fantasiados se moviam no ritmo pulsante. Ele dançava bem, surpreendentemente bem para alguém vestido com aquela armadura pesada, mãos firmes na minha cintura, me puxando contra seu corpo de uma forma que deixava claras suas intenções. O Coringa não ficou de fora por muito tempo, posicionando-se atrás de mim, criando uma espécie de sanduíche onde eu estava no meio dos dois, me movendo entre eles, sentindo o calor dos dois corpos masculinos me cercando completamente. A dança foi escalando em intensidade. As mãos do Batman desceram da minha cintura para meus quadris, guiando meus movimentos contra ele. As mãos do Coringa traçavam linhas pelos meus braços, meu pescoço, causando arrepios que nada tinham a ver com a temperatura do ambiente. Eu estava sendo completamente envolvida por aquela dupla improvável, perdendo-me na sensação de ser o centro das atenções de dois homens tão diferentes, mas igualmente atraentes. A máscara que eu usava me dava uma coragem que normalmente não teria. Podia ser ousada. Podia rebolar contra o Batman enquanto inclinava a cabeça para trás no ombro do Coringa. Podia deixar as mãos explorarem. Podia responder aos toques com meus próprios toques provocantes. Foi o Coringa quem sugeriu, sussurrando no meu ouvido com aquela voz levemente rouca, que deveríamos encontrar um lugar mais privado. Meu coração acelerou. Parte excitação, parte nervosismo. Olhei ao redor procurando minha prima e a vi do outro lado do salão conversando animadamente com um grupo de pessoas. Ela estava bem, entretida, não precisava de mim por enquanto. Então assenti, deixando que os dois me guiassem através da multidão, subindo uma escada para o segundo andar da casa onde a festa acontecia, encontrando um quarto afastado do barulho principal, com música ainda audível mas abafada, criando uma trilha sonora perfeita para o que estava prestes a acontecer. Assim que a porta se fechou atrás de nós, a energia mudou. Não estávamos mais em público. Não havia mais necessidade de contenção. O Batman me prensou contra a parede, a máscara dele tão próxima do meu rosto que podia sentir a respiração quente através dela. Beijou-me com uma intensidade que tirou meu fôlego, nada gentil ou exploratório, mas possessivo e dominador, exatamente como o personagem seria. Suas mãos exploravam meu corpo sobre o macacão justo, descobrindo cada curva, cada ponto sensível. O Coringa se aproximou pelo lado, beijando meu pescoço enquanto suas mãos trabalhavam no zíper das costas da minha fantasia, descendo-o devagar, expondo minha pele à temperatura mais fresca do quarto e ao toque de ambos. A experiência de estar entre os dois era avassaladora no melhor sentido possível. O Batman era metódico, controlado, cada toque calculado para extrair máxima reação. O Coringa era imprevisível, caótico, me surpreendendo constantemente com toques inesperados, beijos em lugares que me faziam estremecer, mordidas leves que beiravam entre prazer e dor. Eles trabalhavam em sincronia apesar de serem tão diferentes, como se tivessem feito aquilo antes, cada um complementando o outro, criando uma experiência que era maior que a soma das partes. Minhas roupas foram sendo removidas gradualmente, assim como partes das fantasias deles, até estarmos em vários estágios de despimento, pele contra pele, calor contra calor. A cama grande se tornou nosso palco, e ali os dois me exploraram com uma atenção que era ao mesmo tempo competitiva e colaborativa, como se cada um quisesse provar que era melhor, mas ao mesmo tempo trabalhassem juntos para me levar a lugares que eu nunca tinha experimentado. O Batman me deitou de costas, aquelas mãos grandes e firmes traçando linhas lentas desde meu pescoço até minha cintura, dedos aplicando a pressão exata nos lugares certos, fazendo minha pele se arrepiar inteira sob seu toque meticuloso. Ele tinha uma abordagem quase científica, testando cada reação minha, memorizando o que me fazia arquear as costas ou soltar pequenos gemidos, e então repetindo esses gestos com precisão cirúrgica. Enquanto isso, o Coringa trabalhava do outro lado, sua boca explorando lugares que mandavam ondas de prazer direto para meu centro, a língua fazendo coisas que me faziam fechar os olhos e morder o lábio inferior com força.
mãos segurando meus quadris quando eu tentava me mover demais. A dicotomia entre os dois era inebriante. Um controlado e metódico, outro caótico e surpreendente, mas ambos absolutamente dedicados a me fazer perder completamente o controle. Eles se alternavam, trocavam posições, criavam um ritmo onde eu mal tinha tempo de recuperar de uma onda de sensações antes que a próxima me atingisse. Houve momentos onde o Batman segurava meus pulsos acima da cabeça com uma mão enquanto a outra explorava. Sua voz grave sussurrando no meu ouvido coisas que o personagem diria misturadas com coisas obscenas que me faziam pulsar de desejo, enquanto o Coringa assistia com aquele sorriso permanente, esperando sua vez de me virar e me posicionar exatamente como queria. E quando chegou o momento de consumação, eles se revezaram de uma forma que era coordenada demais para ser improvisada. Claramente, esses dois tinham feito algo assim antes. Cada um tinha seu estilo, seu ritmo, sua forma de me segurar e me mover, e eu estava completamente perdida entre eles, não sabendo mais onde meu corpo terminava e o deles começava, apenas sensação pura e intensidade crescente que me levava cada vez mais alto. Foi no meio desse turbilhão de sensações, quando eu estava completamente perdida entre os dois, ofegante e já perdendo a conta de quantas vezes meu corpo tinha tremido de prazer, que a porta se abriu e eu ouvi aquela voz familiar fazendo um comentário sarcástico sobre finalmente ter me encontrado. Minha prima, a viúva negra, estava parada ali com uma mão no quadril e aquele sorriso malicioso que eu conhecia desde criança. Mas desta vez tinha algo diferente nele. Não era desaprovação ou choque, mas puro interesse e talvez até uma pitada de inveja. Os dois homens pausaram, viram a nova chegada e olharam para mim esperando minha reação, prontos para parar completamente se eu mostrasse qualquer desconforto. Mas o álcool, a excitação e a loucura da noite toda tinham me transformado em alguém completamente diferente. Então, eu apenas sorri para ela e estendi a mão em convite. Ela trancou a porta atrás de si, porque claramente nenhum de nós queria ser interrompido de novo. E caminhou até a cama com aquela confiança de espiã fatal que a fantasia dela exigia, dizendo que a festa lá embaixo estava chata e que aquilo aqui parecia muito mais interessante. Ela começou me beijando, um beijo que era tanto show para os homens, quanto genuína curiosidade nossa sobre cruzar essa linha. Nossas línguas dançando enquanto as mãos deles voltavam a nos tocar, agora com o dobro de pele disponível para explorar. Minha prima se revelou ainda mais ousada que eu, imediatamente tomando controle de forma que me surpreendeu, empurrando o Coringa na cama e montando nele sem cerimônia, aquele macacão de viúva negra já meio aberto, revelando que ela tinha vindo preparada. Ou talvez simplesmente não usava nada por baixo. Nunca descobri ao certo. Enquanto isso, o Batman me puxou para seu colo, me posicionando de forma que eu ficasse de frente para poder ver minha prima e o Coringa, criando esse espelho erótico onde nós duas estávamos vivendo experiências paralelas, mas conectadas. O quarto se encheu de uma sinfonia de sons, gemidos em diferentes tons, respirações pesadas se sobrepondo, a batida abafada da música lá de baixo fornecendo ritmo, tecidos se movendo, a cama rangendo sob o peso e movimento de 4 corpos adultos completamente perdidos em prazer. E então começou aquela dança complexa de nos revezarmos, de trocarmos parceiros, de experimentarmos diferentes combinações, ela com o Batman enquanto eu com o Coringa, depois invertendo, depois nós duas nos unindo para dar atenção a um enquanto o outro assistia e depois trocávamos, e finalmente todos juntos em configurações que desafiavam física e geometria, mas que de alguma forma funcionavam perfeitamente. Cada um de nós, encontrando exatamente o que precisava na energia coletiva que criamos naquele quarto, que tinha se transformado em nosso universo particular. Quando finalmente todos alcançamos aqueles pontos de intensidade máxima, foi quase sincronizado, como se tivéssemos desenvolvido algum tipo de conexão telepática. 4 pessoas completamente diferentes alcançando aquele ápice juntos. O quarto ficou preenchido de sons de satisfação, corpos colapsando uns sobre os outros em uma pilha descuidada de membros entrelaçados, todos ofegantes, suados, completamente saciados. Ficamos assim por longos minutos, apenas recuperando a respiração,
ninguém com energia ou vontade de se mover, curtindo o afterglow coletivo. Eventualmente, a realidade começou a se infiltrar de volta. A música ainda tocava lá embaixo, indicando que a festa continuava. Lentamente começamos a nos separar, procurando roupas espalhadas pelo quarto, nos recompondo com movimentos preguiçosos. Houve risos compartilhados quando percebemos o estado das nossas fantasias. Amarrotadas, algumas partes faltando, maquiagens borradas. Tentamos nos arrumar o melhor possível, usando o espelho do quarto para reparar os maiores danos, trocando olhares cúmplices refletidos que diziam que todos compartilhávamos um segredo delicioso que ninguém mais na festa jamais saberia. Quando finalmente descemos de volta para a festa, a energia tinha mudado. Estava mais tarde. Mais pessoas tinham ido embora. Os que restavam estavam mais bêbados, mais soltos. Nós 4 nos misturamos de volta à multidão, separando-nos naturalmente como se nada tivesse acontecido. Mas toda vez que nossos olhos se encontravam através do salão, havia aquele reconhecimento, aquele sorriso secreto, aquela memória compartilhada que ninguém mais poderia entender. Minha prima e eu eventualmente nos encontramos perto do bar, e ela apenas sorriu para mim e disse que aquela tinha sido definitivamente a melhor festa à fantasia que já tinha ido. Concordei completamente, ainda processando tudo o que tinha acontecido, ainda sentindo os ecos daqueles toques em cada parte do meu corpo. Quando a festa finalmente terminou e nós 2 voltávamos para casa na madrugada, dirigindo pelas ruas vazias da cidade, havia um silêncio confortável entre nós. Não precisávamos dissecar ou analisar o que tinha acontecido. Ambas sabíamos que tinha sido algo único, uma experiência que provavelmente nunca se repetiria exatamente daquela forma, mas que ficaria gravada em nossas memórias para sempre. Aquela noite não foi apenas sobre fantasias ou personagens ou sexo, embora certamente tenha sido sobre todas essas coisas também. Foi sobre explorar lados de nós mesmas, que normalmente mantínhamos escondidos. Sobre permitir que a liberdade do anonimato nos transformasse em versões mais ousadas de quem éramos. Sobre viver uma experiência que desafiava todas as convenções e expectativas. E foi absolutamente, inegavelmente inesquecível. Tchau, meus amores. Beijos.